Graças a Deus já estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica, na TV, também no rádio. Nós já estamos aqui começando a primeira lição do quarto trimestre de 2023. Hoje é a primeira lição desse trimestre, né? No qual nós vamos falar o assunto principal aqui, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, né? Então esse é o nosso assunto desse trimestre principal, né? Que vai falar sobre missões, né? Então, se faz necessário a gente fazer missão, todo mundo sabe disso, que nós somos fruto disso aí. Sem missão não existe crente na terra, né? Então, o evangelho a gente tem que compreender que é como a cartilha da vida, né? É isso aí, eu entendo dessa forma. É os conselhos de Deus, é a maneira que Deus nos ensina o caminho da vida, né? Então, o evangelho é isso, né? E a gente, todos necessitamos de aprender. Então, e necessitamos de ensinar. É entre nós mesmos que aprendemos e ensinamos, né? Então, esse é o dever do homem. Então, a primeira lição, eu vou aqui falar da lição de hoje, depois eu passo para a Isneide, ela vai fazer a apresentação aí do nosso comentarista desse trimestre, né? Primeira lição do quarto trimestre. 1º de outubro de 2023. O assunto da lição, a grande comissão. Um enfoque etnocêntrico. Né? Um enfoque etnocêntrico. Né? Texto áureo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 16, versículo 15. Verdade prática. A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Então, veja, pregar um evangelho universal, é isso aí, né? Então, é em todo mundo, né? Não só na sua casa, né? Não só no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, mas em todo mundo, é isso aí. Então, nós vamos passar aqui para a irmã Isneide, já vai fazer aí a apresentação do nosso comentarista, né? Desse trimestre. Desejo cumprimentar todos com a paz do Senhor, aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes do rádio, que Deus possa abençoar grandemente você e sua família. É um privilégio podermos continuar trazendo, compartilhando a palavra de Deus a todos os corações que estão a assistir ou estão a ouvir. E é sempre bom ouvirmos a palavra de Deus. A própria palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para a nossa vida espiritual ser bem alimentada, nós precisamos desta palavra. E é um privilégio podermos estar caminhando para o último trimestre, né? Deste ano de 2023. Já estamos dando início, a partir de hoje, a um novo tema comentado pelo pastor Wagner Gabi. Ele é um pastor, líder das Assembleias de Deus em Curitiba, Paraná, e é o comentarista destas lições, desses 3 meses que se seguirão. Inclusive, a nossa última lição será dia 31 de dezembro de 2023. Será um privilégio podermos compartilhar a palavra de Deus. E já estaremos aqui passando o sumário de todas essas lições, que nesse trimestre, todos os trimestres geralmente são 13 lições. Nesse, especificamente, são 14 lições.
né? Então vai ser um privilégio a gente, se Deus nos conceder a oportunidade de estarmos aqui em todas essas lições para discorrer acerca desse tema que é muito importante, até os confins da terra, que fala sobre a missão, ou a grande comissão que Jesus Nos comissionou. confiou, nos comissionou, nos confiou como igreja. Então aqui o sumário até os confins da terra é o tema central desses 3 meses, dessas 14 lições. O subtema, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Aí nós vamos ter na primeira lição, que a gente já vai discorrer logo em seguida, que é o tema de hoje, a grande comissão, o enfoque etnocêntrico. A lição de número 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Lição de número 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Lição de número 4, missões transculturais no Novo Testamento. Lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Lição de número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Lição de número 8, missionários fazedores de tendas. Lição de número 9, a igreja e o sustento missionário. Lição de número 10, o desafio da janela 10x40. Lição de número 11, missões e a igreja perseguida. Lição de número 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Lição de número 13, o propósito de missões. E lição de número 14, missões e a volta do Senhor Jesus. Serão essas 14 lições que serão estudadas durante esse último trimestre deste ano de 2023. A gente vê que ali os samaritanos, eles não falavam com os judeus, mas aí Jesus de início, ele disse, não, quando ele enviou os discípulos, ele disse, não passai por aldeia de samaritano. Mas logo depois ele disse, quando já no final, claro, dando uma ordem imperativa, como está aqui nos evangelhos, né? Ele decide, né, por todo mundo, né, pregar o evangelho. Aí ele, quando ele diz ali, a respeito do Espírito Santo, né, que vai ficar em Jerusalém até que do alto venha o revestimento de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria. Ele foi saindo, né? Ou seja, de Jerusalém ali, aí Judéia, que já faz parte ali de Israel, mas aí Samaria já foi saindo, e até os confins da terra. Então você vê que isso é a nossa responsabilidade. Você veio aqui na minha mente agora falar isso, que a responsabilidade é entre nós, né? Se alguém não se salvar, é problema desse alguém, é problema nosso, problema do homem. Não, não tem como você culpar Deus em coisa alguma, e nem o diabo também. Não, então você tem que ficar, o único culpado é você mesmo. Então entre nós temos que aprender e ensinar. Nós temos que ter essa humildade para nós aprender. Aí Jesus ele vai disponibilizar os ensinos, que é exatamente o poder do Espírito Santo, e mais a revelação do mistério de Deus, o mistério do reino do céu, para que nós aprenda isso aí e ensine aos outros. Aí quem não aprender, é problema de quem não aprendeu, né? Mas é um dever do homem aprender e ensinar. O reino de Deus é compartilhado, né? Exatamente. Isso é missão, né? Aí você pode dizer, poxa, mas eu não tenho condição de pregar lá no outro bairro. Não, você faz a tua parte, o que você pode fazer. Não é tanto que tem sempre a gente fala, missão é indo, orando e contribuindo. Contribuir, né? A orar você pode, isso aí
Se não faz é porque não quer. Até que contribuir já depende do financeiro. E ir também já depende de tempo. Mas orar, você pode fazer isso aí. Se não faz é porque não quer fazer, né? Então, orar a favor dos... Né? Então, tem um aqui, eu preciso ler aqui. Uma passagem. Né? É uma passagem bíblica aqui de Romanos 10, do versículo 13 ao 15, que eu acho, assim, mais importante que Paulo falou a respeito disso, de missão. Acho importante porque o que ele diz aqui, ele explica tudo nesse sentido de a gente, se não fizer isso aqui, não tem como as pessoas conhecer Jesus. Né? Então é aqui, Romanos 10, 13, 14 e 15, que diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Até aqui, né? Então você vai ver que tem que enviar, tem que dar um jeito. Como é que a pessoa vai invocar o nome do Senhor sem saber quem é? Como é? Nunca viu falar. Então a gente tem essa missão, todo aquele que recebe o Evangelho, ele tem essa ordem, uma ordem imperativa. Império que é uma ordem de rei, né? Do reino, né? Que é para levar essa palavra. Aí se você não fizer, não fez o dever. Então você não tem o reino, porque o reino você não segura. O próprio Jesus disse, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então você não pode esconder o reino em ti e você não revelar isso. Então você revela, não tem como você não radiar essa luz que está em ti. Se você tem, né? O Evangelho ele não se prende a uma pessoa. É o que Jesus falou, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Exatamente. Aí você tem que deixar ela o resplendor dessa luz radiar. Então assim, o Evangelho de verdade ele não fica, não tem como. Se você ora de verdade, você tem Deus na vida, ele não fica preso em você. Você expressa isso, né? Todo mundo vai enxergar isso em você. Não tem como não enxergar. Seja para perseguir, ou seja para ouvir, para querer também. E você não pode se preocupar com isso. As pessoas não estão ouvindo. Se fosse assim, Jeremias tinha largado mão, tinha parado de pregar o Evangelho, porque ninguém ouvia ele na época. Mas ele fez a parte dele e Deus usou a boca dele, que todas as palavras que saíram da sua boca, não caiu uma por terra, diz a palavra. E a missão é isso, né? Primeiro, a missão é de Deus. Com certeza. Né? E isso desde os primórdios, desde o início. Em Gênesis 3 e 15 já é anunciado que viria o Salvador. Então, a partir daí já começa na trajetória de Abraão, lá em Gênesis 12, Deus já chamando ele, separando ele, porque dele Deus faria uma grande nação e todas as famílias seriam benditas por Abraão, pela obediência, né, que Abraão demonstraria a partir dali como diz assim, numa sintonia com esse plano e com esse propósito de Deus, porque é exatamente essa confiança que Jesus tem nos seus discípulos, de nós transferirmos isso, de nós vivermos nesse ciclo de pregar, fazer discípulo e batizar, né? Porque é pregar, ensinar, batizar, e aí essas pessoas que já estão inseridas nesse corpo vão também produzindo essas mesmas atividades. Exatamente. Então, essa aí é a fórmula assim de reino. Assim como uma pessoa trabalha e passa a herança para os filhos. Sim. Aí você vai vivendo isso aí, as gerações vão produzindo.
Porque se não produzir, já pensou? Se a pessoa agora a gente comesse tudo que produziu e depois os outros iam morrer de fome? Então, não, eles vão pegando isso que a gente produziu, eles vão dando sequência na coisa Sim. e vai vivendo, né? E a mesma coisa é com o Evangelho, mas para ser muito mais que isso. Porque nós estamos falando de vida, estamos falando de reino eterno. Então a preocupação é muito maior, é para ser, né? Então, como você disse, o Evangelho é de Deus. A missão é dele mas a porque já vem. necessidade é nossa. Nós somos inseridos nisso, vivenciamos isso e compartilhamos, não é? Porque antes que nós existisse, a missão já estava em ação, né? Aí vem Abraão, Moisés, Deus conta com Moisés para libertar o seu povo, vem os profetas anunciando a situação pecadora da nação ou do povo, para que eles se arrependessem. Depois vem o anúncio que Jesus viria, que seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo através de João Batista. Jesus chega, né? Quando Jesus chega, ele treina os seus discípulos e dá, ele mesmo que comissiona, após a ressurreição, ele diz, ele tem toda a autoridade, é me dada toda a autoridade, no céu e na terra. Portanto, agora ide, fazei discípulo de todas as nações. Quer dizer que é uma confiança que Jesus está, não é bem a confiança, mas é uma incumbência que Jesus está transferindo para os seus discípulos. É uma chance que ele está dando. Sabe aquela coisa, toda a humanidade perdida, e ele diz, não, se tu fizer assim, tu te salva, está aqui. Porém, aqui a cartilha, aqui, está aqui a minha doutrina, está aqui. Isso aí, né? Porém, Jesus fala da necessidade deles serem revestidos de poder, deles receberem o Espírito Santo para se tornarem verdadeiras testemunhas, autênticas testemunhas. Porque se for naturalmente, esse reino não será promissor, não terá resultado, porque isso é uma graça divina e nós só podemos exercer isso com a força e com a sabedoria divina. Aí vem aí exatamente o que é o acontecimento desse derramamento do Espírito, né, em Atos, que é citado aqui na leitura bíblica, Atos 1:8, e recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis minhas testemunhas. Exatamente. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quer dizer que a autoridade que nos é dada para pregarmos e sermos autênticos nessa proclamação do reino, do evangelho, é a graça, é a autoridade, é a ousadia do Espírito Santo. Não podemos perder isso de vista. Pois é, minhas testemunhas, o que é? Vocês vão testemunhar que existe um reino. Eu sou o rei desse reino. Então o reino é meu. Então é assim, os céus são o céu do Senhor. Aí a terra você pode galgar esse reino, se quiser, está aqui, para quem quer. Venha a nós o teu reino, mas precisa ser feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu, porque senão não vai dar certo, esse reino não vai me absorver. Mas quando eu faço, ele ensina a gente a dizer isso. Eu quero fazer tua vontade como os anjos fazem, senão não vou para aí. É mais ou menos aqui que ele diz, vocês têm que dizer isso, porque senão, aí o reino vem para você. Quer dizer, não vá pensar que o reino é depois daqui, é aqui, é agora. Eu tenho que estar andando nesse reino aqui na terra. Então tem que estar defendendo esse reino na terra, porque assim, quando eu passar dessa para melhor, aí eu vou me embora. Eu estou na melhor mesmo, eu estou na eterna, na vida eterna. Essa questão de que Jesus fala, e sereis minhas testemunhas. Ser testemunha é uma coisa, testemunhar é outra coisa. Exatamente. Nós precisamos testemunhar e ser testemunha. O que é testemunhar? Eu vivo, eu experimento, eu tenho. Isso é real na minha vida, né? Exatamente. E ser testemunha, quando eu digo eu sou testemunha, é porque eu vivencio essa realidade. Uma coisa é alguém me dizer, eu fui no médico, eu estava com um problema sério,
e descreve tudo ali, e de repente eu fui bem medicada, resolveu o meu problema. Outra coisa é eu dizer, alguém estava doente, comentou que foi ao médico e que lá deu Isso. tudo certo. Então, uma coisa é experimentar, outra coisa é contar essa experiência de outra pessoa. Então, Jesus quer que nós experimentemos, porque ele diz, sereis minhas testemunhas. Exatamente. Né? Isso é maravilhoso. A gente vê o escritor aos Hebreus dizer no capítulo 12, versículo 1, né? Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. É exatamente porque vem lá de Adão esses testemunhos que está na Bíblia e tem a história. Além da Bíblia, a Bíblia não vai contar tudo, né? O que Deus fez, mas tem muitas histórias que estão por fora da Bíblia de que Deus fez. E cada um de nós que somos testemunhas do Senhor tem uma história. É por isso que com o crente acontece cada uma, que é para você ter história, você ter testemunho. Ter fundamento da sua fé. Porque só você dizer, olha, Pedro foi assim, aconteceu com ele assim, e aí saiu da cadeia lá, e os anjos tiraram ele lá de dentro. E comigo, irmão? E tu? Porque tu é um Pedro também, tu é um homem igual o Pedro, do mesmo jeito. E aconteceu o que contigo? Não, eu vou pro culto dia de domingo. Tem nada para contar. Até porque, quer dizer, sempre vai ter alguma coisa. Porque né? Se a gente não experimentar esses benefícios do Evangelho, já teria até se perdido ao longo da história a essência dessa palavra. Por quê? Por exemplo, tem coisa que o meu pai fala, conta, histórias que ele viveu, realidades que ele viveu, que para mim, eu não sei do que se trata, porque ele viveu numa época, pouco atrás, e eu não cheguei a presenciar isso. Tem coisas que eu compartilho com os meus filhos que eles também, jamais eles vão poder imaginar, porque eles não tiveram contato com aquela realidade. Agora, imagina se a gente só conta e reconta essas histórias bíblicas e não experimenta nada disso em relação aos milagres, em relação a essa paternidade. Já teria se perdido ao longo de mais de 2000 anos. De história do cristianismo vivo, dessa igreja autêntica, não é isso? E assim, aí é como a ciência vem se multiplicando, que é a permissão de Deus, não vai pensar que é o homem que é inteligente. Ei, o homem agora descobriu nada. Quer dizer, até que descobriu mesmo, que estava lá já, né? Até a palavra dá certa. Descobrir é uma coisa que já existia. Estava coberto lá, eu descobri. Até que dá meio certo, que Deus já veio, né? Então, aí o homem vai desenvolvendo assim, mas aí o Senhor vai se revelando cada dia mais. Cada dia fica mais revelado. Mas não vá pensar que o diabo perde para isso, não. Ele vai se revelando também. O mal, ele vai sendo revelado. Você vê pelos dias de hoje, o que está acontecendo hoje. Rapaz, mas um dia desse parece que as pessoas tinham mais um pouquinho de vergonha na cara. Não dá de você dizer isso aí, ou eu estou falando besteira. O pessoal fazia as coisas, aquele pecado terrível, né? Mas ele tinha até vergonha de dizer, ficava meio incubado. Hoje ele se expõe mesmo, porque a vergonha acabou. O mal se revelou sem vergonha, descaradamente, entendeu? Então, assim como Deus está se revelando cada dia mais para o homem, deixando isso mais claro para o homem que existe um Deus mesmo, tanto que você vai ver... Não, eu vou falar uma coisa aqui que eu fiquei assim, como um Deus ele vai se revelando, rapaz. Ou que o homem queira ou que não queira, né? Às vezes por uma coisa simples. Eu assistindo no celular, aqui nas redes sociais, um homem falando do ovo da galinha. Aí ele disse que o ovo ninguém pode lavar, né? Porque se lavar, Deus, ele disse, o próprio Deus criou uma película em cima do ovo. Quando sai da galinha ali, ele tem uma películazinha que protege das bactérias. Que pode vir do cocô da galinha, aquela coisa toda, né? Aí pode... Onde bater lá, ele se protege. Dentro o pintinho ali, na verdade, vai gerar um pinto, né? Se a gente não comer ele, né? Mas vai gerar um pinto. Então, aí esse pinto vai adoecer. Ele nem falou assim, eu que estou falando já. Mas uma bactéria entrar lá para dentro, o pinto já não vai dar certo a coisa, né? Então, tem uma proteção no ovo, ele disse. E aí, quando a gente lava, já fica exposto.
tirou aquela proteção que o próprio Deus colocou. Aí você vai pensar, meu Deus. Aí eu pensando, meu Deus do céu, cada coisa vem na cabeça da gente, mas é Deus se revelando para você entender uma coisa dessa aí, né? Como Deus protege as coisas. Você vê a camada de ozônio, ali, tudo isso, Deus protegendo a Terra. Vem aí um asteroide, aquela coisa, asteroide, é por aí o nome. Então vem ali aquela pedra com a velocidade de medonha, se espatifa ali, tem aquela proteção. Tudo aí a pessoa não consegue entender que existe um Deus acima de todas essas coisas que criou tudo isso aí. Então você vê eu falando hoje, mas esse ovo tá grande, o menino falando ali de uma granja que tem aqui, que os ovos já estão grandão. Eu digo, não, porque a galinha era nova, aí os ovos vinham pequenos, agora já tá mais adulta, vem maior o ovo. Aí nisso aí eu disse, isso aí é Deus. Como é que eu vou, um homem ou a própria galinha vai controlar o tamanho do ovo dela? É o próprio Deus diz, não, é novinha, o primeiro ovo tem que ser pequeno. Então, então são coisas que o homem ele não consegue. Então são coisas assim que faz parte do evangelho, de você levar a conscientizar as pessoas. Olha, existe um Deus que controla todas essas coisas. E que nós vamos prestar conta, nós precisamos reverenciar, nós precisamos ter uma certeza e falar das grandezas desse Deus e de maneira conforme sua palavra. Eu não posso sair da palavra dele, que é ele que disse, é assim que se faz. Então o evangelho tem essa incumbência, todos nós, de levar essa palavra, de aprender, estudar aqui. Estamos em escola bíblica. É claro que a escola bíblica aqui não é para crente, nós estamos falando aqui para qualquer pessoa que está nas suas casas. É um pouco diferente, lá na igreja a gente bate mais forte, né? Porque é para a pessoa aprender, tu não sabe não, que é assim, tu não é crente não. Então o negócio é um pouco diferente, mais quente, né? E as pessoas é para saber também, quem está presenciando, né? Se não for um discipulado, como aqui vai falar discipulado e tudo, né? Então, é como Paulo diz, eu vos criei com leite, né? Então, é um leite ali, depois você dá ali uma manteiga, já um negócio meio pesado, um feijão com mocotó, né? Uhum. Então, a coisa já fica mais pesada, um evangelho mais profundo, né? De início é raso ali, é como o ABC, né? Depois vem ali as contas dos 9, né? Vem um negócio meio mais... Pois é. E olhando essa imagem aqui, dos 2 pés, né? Levando o evangelho. Que significa indo. É o que Jesus disse, ide. Mas esse ide faz parte da minha rotina diária, onde eu estou indo. Para onde eu estou indo. Que eu não possa esquecer, não é algo que eu deva fazer somente quando eu tiro aquele tempo exclusivo em um dia da semana. Não, eu estou indo ao meu trabalho, o meu compromisso é o mesmo, de ser uma testemunha de Jesus e de encontrar alguma pessoa que esteja necessitado de ouvir essa palavra que nos liberta, que nos transforma. Então, indo, que cada passo nosso seja em direção de cumprirmos essa missão tão nobre que os anjos mesmo quiseram, mas a eles não foi dado essa graça e essa autoridade, foi dada para a igreja. E a gente tem que ter... Nunca mesmo foi dado, nunca. E a gente tem que ter Nem isso uma como um palavra. privilégio, e não é para alguns, são para todos. Quando você vê o anjo foi enviado a Cornélio, era para ele ter dito para Cornélio, porque tem Jesus, tudo, né? Tem Jesus aí, rapaz, tu não já viu falar não, procura saber. Ele não disse uma palavra sobre isso. Ele disse, procura Pedro, isso é com os homens aí, eu vim só dizer para tu ir lá com Pedro lá, que Pedro vai dizer para tu, é isso aí. Ele joga para cima dos homens, é entre nós, é isso que eu estou dizendo. Você não vai poder chegar no céu ou em qualquer lugar, no dia do juízo, dizer, ei, teve um anjo, um baixinho assim, que veio comigo e disse um negócio lá, o anjo diz, negativo, nunca falei nada para ti. De jeito nenhum. Se aparecer um anjo aí, que Paulo disse que ainda que um anjo venha do céu, não pode pregar outro evangelho, você tem que considerar amaldiçoado. Se ele disser alguma coisa para ti, porque o próprio apóstolo Paulo disse que o Satanás, o diabo, ele se apresenta como um anjo de luz. Então tem gente aí que viu o anjo e está todo enrolado até hoje.
Aí cria uma denominação dizendo que tem que ser assim, assado, não sei o que lá, bota tropeço na vida das pessoas, porque um anjo diz, sai fora de anjo, meu. Aqui o Espírito fala diretamente com nós mesmos. Nós somos o templo e ele usa, né? O próprio Jesus disse, eu estou convosco todos os dias. Não é obrigado a ir atrás de anjo. O anjo mesmo, quando João se ajoelhou aos pés dele, quando ele apareceu o anjo diante dele, se ajoelhou e disse, levanta que eu sou um conservo, eu sou um servo teu e dos teus irmãos. Eu estou aqui para servir vocês, para defender. Não estou aqui, eu não sou Deus não, é só aos pés do Senhor Jesus que deve dobrar o joelho. É muito importante. Como a gente saiu de um tema, né, durante o trimestre anterior, falava sobre a Igreja de Cristo, o Império do Mal, e como a gente poderia viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, agora a gente já está se deparando com um tema totalmente diferente, que é sobre a igreja e sua missão de pregar o Evangelho, que o Evangelho e são as boas novas. Então, durante todo esse trimestre, a gente vai focar nesses temas sobre a importância do Evangelho na vida do ser humano, porque Deus, ele planejou o homem para ter esse encontro diário com a palavra, que é Ele próprio. A palavra é Ele próprio. Diariamente significa um relacionamento genuíno e contínuo entre a sua criatura, entre a criatura e o seu Criador. Então, esse é o sentido dessa lição durante todo esse trimestre, que será sobre a importância desse homem se reencontrar com seu Criador, porque a queda já aconteceu. Né? Mas existe um reencontro já, uma reconciliação já formada, pronta, concluída por Jesus e que possamos desfrutar disso durante a nossa vida na Terra. E a preocupação, a gente não deve se preocupar, como o próprio Jesus disse, com o que vai dizer, né? Você vê que Moisés, ele se preocupou e Deus, ele chamou a atenção dele e até questionou ali tudo, e ele acabou deixando de ser um porta-voz, né, como falar, ele mesmo falar, aí foi obrigado a colocar Arão para falar, mas porque ele quis, porque o próprio Deus disse, não, quem fez a língua do homem, quem foi? Então, mas aí ele acabou ficando, tu tem Arão por boca, ou seja, tu não tem boca. Não vai poder falar porque tu não quer. Mas eu... A verdade é que quando nós nos encontramos de verdade com essa palavra, que a palavra é o próprio Cristo, que está lá em João 1, Evangelho de João, capítulo 1, e versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra é Cristo. Quando nós desempenhamos o nosso papel de salvo, a verdade é que nós não precisamos estar agoniados, preocupado, ansioso, para preparar uma mensagem para pregar para um pecador ou para a igreja mesmo, para edificação, porque nós somos a igreja. Claro. Nós carregamos essa mensagem viva dentro de nós. Nós somos a mensagem. Como que você seja um cozinheiro ali, que está um monte de gente cozinhando, e um faz o macarrão, o outro faz o arroz, o outro faz a salada, aí depois nós vamos comer tudo junto. Porque como que seja assim, nosso compromisso não é com um momento que eu vou fazer uma apresentação, é com a vida toda. Como eu estou me portando ou me comportando sendo uma testemunha de Cristo, né? Então, assim, nós somos a própria mensagem, onde estamos sendo lidos como cartas vivas, não é isso? Exatamente. Vamos aí a leitura bíblica em classe, Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16, de 15 ao 18. Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, 15 ao 18. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado.
E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, os curarão, e os curarão. Isso. Ao mesmo tempo que a gente diz assim, mas todo mundo se preocupa. E quando você não se preocupar, é porque você está na carne, né? Então, assim, às vezes é preocupante, porque é uma coisa espiritual. Mas a gente tem que ter essa certeza que o Senhor está conosco quando nós nos entregamos de verdade. Ele nos usa, né? Dessa forma aqui que está escrito aqui. Usa mesmo. Ele dá a mensagem com autoridade, né? Essa incumbência, essa comissão, Exatamente. ele define a soberania dele como rei, como todo-poderoso. E no final, ele fala aqui, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a garantia de quem nos enviou, de quem nos autorizou, de quem nos comissionou, está conosco. Ele está ali. Porque o reino o trabalho do reino não é plantar mandioca ou qualquer outra coisa natural. Não, o trabalho do reino é curar a alma, é salvar almas, né? Trabalhar no espírito do homem. É isso aí. E a gente não vê com os olhos, você quer ver a produção, não vai conseguir ver assim. Então é com Deus. O resultado aparece, não tem como depois, né? Então vamos aí os objetivos. Os objetivos da lição são 3. O primeiro, conceituar a grande comissão. Segundo, explicar missões transculturais. Terceiro objetivo, afirmar a visão global do evangelho no mundo. Exatamente. Vamos aí à introdução, né? A introdução. Neste trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo, ou ordem, de nosso Senhor Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Exatamente. A palavra-chave é etnia. Etnia. Né? Etnia, que está ligado a povos. Exatamente, as tribos e povos. Nações, línguas. Etnias, é exatamente o tema de hoje, né? Que envolve isso aqui, né? Que é etnocêntrico. Que ao longo desse, aí etnias, né? Desse estudo vai estar bem claro, né? Conceituado logo aqui na frente, tudo. É porque aí quando está falando de cultural, né? Está falando de nações, aí nações tem muitas etnias, é isso aí? Sim. Aí não é uma nação, a gente não vai englobar isso, porque dentro de uma nação aí vai ter várias etnias, a gente tem que englobar tudo isso. Você é como que fatia o bolo, né? Dentro de uma nação, entendeu? Então você não pode ser uma coisa só. O evangelho, pode ver que Jesus ele pregava conforme o pessoal entendia ali. Ele usava muito as comparações, né? Sim. Conforme para quem ele estava pregando. E Paulo, ele mesmo diz, eu, por judeu, me faço um judeu. Aí vai dizendo, né? Então, ele mudava a linguagem para que eles entendessem o que ele estava dizendo, quem é esse Cristo que esse homem está pregando. Então, é preciso ter as comparações, você se adaptar à região, ao lugar que você está. Para você não afrontar as pessoas e, de alguma forma, você pregar um Cristo que rejeita as pessoas, né? Então, é claro, quando a gente fala assim, nós temos as nossas denominações, a maneira que nós conduzimos as coisas. Dentro de uma cultura nossa ali, né? Também. E aí tem toda essa organização, né? Que isso aí chama governo da igreja, que é local.
Mas quando você sai para a missão, você não pode levar isso. Não, vou levar aqui aqueles costumes da nossa igreja, né? Da minha denominação. Eu levar isso e querer enfiar nos outros. Né? Isso aí essas coisas aí é que bota o embaraço. Eu chamo de embaraço. Como diz lá naquele versículo, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e pecado que estão em perto. Porque não é só pecado, é embaraço. Às vezes você embaraça as pessoas. Poxa, dava dele passar livre lá, você embaraçou, enrolou e o homem não aprendeu, foi nada. Porque você coloca logo umas coisas humanas lá, aqueles obstáculos. O evangelho não é para ter isso. De início, né? Depois você, claro, você vai pegar uma vida, um caráter de Deus, né? Sim. Ali dentro do padrão ali das pessoas, que não venha escandalizar as pessoas, né? Paulo, ele fala a respeito disso aos romanos, que o reino do céu não é comida nem bebida, né? Que é exatamente você não escandalizar o irmão, você não escandalizar mesmo, no sentido de fazer ele perder a fé por causa de uma comida, ou sei lá, ou até uma vestimenta, um negócio. Aí Deus não está olhando para vestido não, mas outra hora sim, dependendo lá. Ah, tu aprendeu que tem que andar vestido? Pois ande vestido agora. Né? Aí de início não, né? É um negócio bem, o evangelho é bem abrangente, o evangelho, acolhe Sim. todo mundo. Exatamente. Vamos prosseguir. Primeiro tópico, a grande comissão. O que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento, em Isaías 45, 22, Gênesis 12, 3, e está fundamentado no Novo. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, Mateus capítulo 28 e 19 e Atos capítulo 1 versículo 8. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo, dada aos seus discípulos. Mateus 28, do versículos 18 ao 20, Marcos 16, do 15 ao 20, Lucas capítulo 24, de 46 ao 49, João capítulo 20, versículos 21 ao 23 e Atos capítulo 1, versículo 4, versículo 5 e versículo 8. A respeito dela, ou dessa grande comissão, James Hudson Taylor, missionário inglês da China por 51 anos, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Está aqui bem claro, né? Isso aí no Velho Testamento, no Novo Testamento. Eu sempre digo que quando foi escolhido ali Abraão, escolhido no sentido, ele deu lugar e Deus viu isso no coração dele e propôs para ele sair, largar a parentela e sair da parentela ali, servir a ele, dele ele fazia grande nação e tal. E depois, com muito tempo ali, 25 anos, ele fez aquele pacto com o Senhor propôs para ele se concidar, né? Então veja aí, mas ali Deus já abriu, começou a dar oportunidade, sempre Deus deu oportunidade. E disse que não era só para se considerar só os que eram da família dele. Não, ele disse aos que estão na tua casa, o que nasceu na tua casa, aqueles que tu comprou por dinheiro e aqueles que estrangeiros que se juntar a ti. Então, toda a vida foi assim. Você vê Israel, sempre Deus deu oportunidade, mesmo depois que eles saíram do Egito ali, aí tinha aquelas festas da Páscoa, tudo. Festas judaicas, e Deus né? dizia, olha, os estrangeiros podem participar. Você pode ler lá que está dizendo que é para acolher os estrangeiros. Ou seja, porque a comissão é essa. Israel foi dado, Israel era a igreja, para pregar o evangelho para as outras pessoas. Depois eles foram se fechando. Não, nós somos os crentes da terra, vocês são, vamos para lá.
O Aí reino ficou é meio que inclusivo, assim, né? entendeu? Ele inclui e não exclui as Isso, pessoas. aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, disse Jesus. Mas ele já veio trazendo aquela clareza. Jesus foi bem diferente, né? E os judeus sempre Deus disse isso. Mas eles sempre excluíram. Mas você vê que aqueles que ele acolheram e que deram lugar também, né? Você vai ver os estrangeiros, como Raabe, a Ruth, é Ruth, né? É, Ruth. E você vai vendo essas pessoas aí, né, que vieram, quando você vai ver muitos soldados de Davi, tudo não era judeu, não era israelita. Então, assim, sempre Deus foi dando a oportunidade e continua dando, até hoje, né? Mas nós precisamos acolher. Vem para cá, vem aprender de Cristo. Vem participar da escola bíblica, né? Para aprender, escute, ouça aqui, nós falando no rádio, na TV. Porque o crer, pelo ouvir a palavra, não tem como você crer em qualquer uma coisa, você vê na história lá daquela coisa. Mas do reino do céu está aqui, na Bíblia. Né? Como devemos participar desse reino? Então isso é evangelho, né? Vamos... O segundo subtópico, a questão cultural. O ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa, ou nem impor-lhe a nossa. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, né, Paulo fala sobre isso. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e aprovada pelas Escrituras. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bom e amoroso, por outro lado, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o Evangelho além de nossas fronteiras. Preparemos-nos para esse desafio. Pois é assim, Deus ele não impõe nada a ninguém. Como é que nós vamos impor? A gente diz. Aqui nós estamos fazendo nossa parte aqui, né? Sim. Ou em qualquer lugar que a gente for. Aí a gente diz, o nosso negócio é falar, ou seja, o nosso dever, né? Negócio, o nosso dever. É falar. Agora, se ouvir e não ouvir, faz o quê? Né? Então, aí você vê que o Abraão, falei agora, ele pregou no Egito. Apesar de chegou lá até ficou com medo ali, mas ele saiu de lá, ficou provado que ele servia um Deus. Agora, quem quer esse Deus? Mas ele pregou no Egito, o Abraão, né? E esses homens tudinho, né? Como Abraão, Isaac e Jacó, deram exemplo mesmo. Aonde eles andaram, deram exemplo de crente. Agora, quem acompanhou eles? Aí o Moisés também, quem acompanhou? Teve muitos egípcios que foram. E talvez vou até arriscar dizer aqui, que ficou hebreus lá. Porque na Babilônia foi muito depois lá. Na Babilônia, não, nós estamos bem aqui, vamos fazer o que em Israel? Tudo queimado para lá. Não presta para nada aquilo lá, não. Quer dizer, tem gente que é assim, ele, não, eu quero o mundo mesmo, eu não quero negócio de Deus, conversa com Deus, para quê? Então é assim, mas nós fazemos a nossa parte. Né? Terceiro subtópico. A ordem de fazer discípulo em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida, já a etnia é um povo culturalmente definido, com uma língua e uma cultura próprias. De acordo com alguns missiólogos, que é o ramo da teologia que estuda missões, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo.
É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Romanos capítulo 15, versículo 20. Pois é. Aí hoje, muitas vezes, nós ficamos disputando dentro de uma arena, como que seja uma arena. Aí quem é que prega melhor, quem é que entendeu melhor o negócio, quem dança melhor, quem cria melhor as coisas. O evangelho não é isso não, não é para estar pregando, disputando com os outros não, quem prega melhor não. Nem competindo, né? É para você levar o evangelho para quem não conhece. Então, às vezes a pessoa disputa lá dentro de uma igreja, assim, embora não diga essa palavra disputa, né? Não tenha, mas no fundo, lá no coração, dá meio que disputando. Em vez de dizer pro vizinho dele, às vezes não chega lá pro vizinho e diz, rapaz, Jesus é assim, tá? Não diz. Mas ele vai lá para dentro da igreja e quer peitar o pastor, ensinar o pastor, desfazer o que o pastor fez. Sei lá, é assim, sempre cria essas coisas. Nós precisamos ter esse espírito de Paulo. Levar o evangelho aonde já ouviu, já... Ok, quieto, vou para cá. É assim, já ouviu. Não adianta você estar ensinando quem já sabe. Né? Porque tem uns pastores para isso, claro. E ali conduzindo as ovelhas, né? Já é ovelha, fica aqui no aprisco, no curral aqui, que eu vou ensinar a dar comidinha, curar as bicheiras. Né? Por um tempo, né? Ali. Curou. E essas ovelhas têm o dever de aprender a se curar a si mesmo e curar os outros. E depois ir atrás das próximas ovelhas que estão perdidas. Essas ovelhinhas pegando o beco aí, caçando outras, né? Para trazer. Mas é assim, vamos Quarto subtópico, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Lucas capítulo 24 e 49 e Atos capítulo 1, versículo 8. Pois é ele quem convence a pessoa do pecado. João capítulo 16, versículo 8. Regenera o pecador, Tito, capítulo 3, versículo 5, e capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Primeiro, proclamar o evangelho em palavras e ações a toda a criatura. Segundo, discipular novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Terceiro, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Exatamente. É o ciclo, proclamar, discipular e integrar. Aí os próximos fazendo a mesma coisa e assim vai. Quando Paulo fala aos Efésios nós devemos buscar as armaduras de Deus, ele diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então, e por mim, ele pede oração para os irmãos, para que Deus me dê, o Espírito me dê, no abrir da minha boca, o mistério da pregação do Evangelho. Já pensou Paulo pedindo para os irmãos orar para Deus revelar para ele. Aí, quando a gente vai ver quem é, meu Deus. Se a igreja Depois de Cristo, não tem um igual ele. Se a igreja levasse a sério, né, essa grande comissão, da forma que os primeiros discípulos levaram a sério, todos já teriam ouvido, todos já teriam sido alcançados pelo Evangelho. Alcançados no sentido de ouvir, né? Porque nem todos aceitam. É verdade. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem muitas pessoas que só estão esperando, né, o ecoar do Evangelho para eles se renderem, porque a maioria dessas pessoas, que elas estão perdidas, como a própria palavra fala, elas não sabem como chegar, não sabem como alcançar esse Cristo. Só através de testemunhas de Jesus, que somos nós,
É que o Evangelho pode chegar a esses corações. Verdade. Então vamos aqui para o nosso intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos já com o segundo tópico da lição. Em nome de Jesus.
Graças a Deus já estamos aí de volta. Vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, missões transculturais. Primeiro subtópico, o conceito. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da Terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. E o interesse de Deus é que todos os povos sejam alcançados. De todas as maneiras, você faça de tudo para as pessoas conhecerem ouvir, a Cristo. Ouvir a palavra. E às vezes isso com sinceridade, né? Porque hoje está muito assim, as pessoas às vezes levam a palavra correta, levam a palavra errada. É como eu disse, tá? Como Deus se revelou, está se revelando cada vez mais, o inimigo também está trabalhando muito em cima disso aí. E usando a tecnologia também, né? Distorcer o Evangelho. Mas vamos... O segundo subtópico, visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário. Em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis, ele tratou com a humanidade e não somente com uma nação. Gênesis, capítulo 3, versículo 15, fala sobre a queda do homem, né? Gênesis, capítulo 6, de 11 ao 14, fala sobre o dilúvio, ali aquele evento que aconteceu com Noé. E Gênesis capítulo 2, versículo 3, que fala sobre a eleição de um povo para abençoar, através de Abraão, todos os demais. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja para esse empreendimento. Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Atos capítulo 9, versículo 15, capítulo 16, versículo 5, 22, versículos 14, 15 e 21 e capítulo 26, dos 16 ao 18. Como nós não estamos aqui dentro da igreja, assim, estamos falando aqui para todas as pessoas no rádio e na TV, a grande dificuldade do homem é saber o que é igreja. Como eu posso fazer parte da igreja, né? Porque a igreja é quem obedece ao Evangelho. Isso é a igreja, é isso aí. Então nós que obedecemos o Evangelho não é porque conhece o Evangelho, né? Não é porque tem teoria ou teologia ou não sei o que lá, não. É quem obedece o Evangelho, que vive o Evangelho, então esse tem essa comissão. Exatamente. Então é por isso que nós devemos ouvir pessoas assim. Não é ouvir pessoas de qualquer jeito porque sabe versículo da Bíblia. Não adianta. Se essa pessoa obedece ao Evangelho, tem verdadeiramente empenho no reino do céu, aí você deve dar ouvido a essa pessoa e fazer como ele está fazendo. Como o apóstolo Paulo diz, seja meus imitadores como eu de Cristo. Ele não disse, como eu gosto de açaí, vocês têm que gostar também, não. É como eu imito Jesus, vocês imitam eu, que fica igual Jesus, que eu estou imitando ele. É isso aí. No sentido espiritual, ele não falou no sentido Paulo natural. Ele falou no sentido Paulo espiritual. Então, assim, né? A gente tem que aprender esse lado aí, porque senão você fica perdido no meio disso tudo aí, não sabe nem o que está fazendo, para onde correr. É que tanta gente pregando coisas erradas aí. Terceiro subtópico, barreiras nas missões transculturais. Há barreiras complexas
para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras, vejamos algumas. A. Barreiras geográficas, que são novas nações e novas culturas. B. Barreiras culturais, que são os valores de vida, costumes e hábitos. C. Barreiras econômicas, diferenças de moeda e comércio. D. Barreiras linguísticas, as línguas nativas. E. Barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo, etc. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo o evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o evangelho. Pois é, a barreira pior, mais difícil é essa aí, Islamismo. Que quando está falando nisso aqui, mas dentro do nosso país mesmo aqui. As denominações. Você vê pessoa aí, as pessoas falando nas redes sociais, até na televisão. Os evangélicos criaram um bar agora, para vender bebida sem álcool, não sei o que lá. Virou a baderna, um negócio assim. Então vai esse tipo de coisa que está difícil hoje. Né? De você... Não é difícil, você prega, faz a tua parte. Eu digo que fica mais difícil das pessoas que estão fora entender essa situação. Quer dizer que isso aí é igreja? Não, não é. Mas quem está fora pensa que é. Porque não sabe de nada, ele está chegando agora no assunto, ele não está entendendo nada. Então é por isso que eu estou dizendo, tem que ver, você que está fora, que não é crente ainda, você olhar para as pessoas que obedecem o evangelho, obedecem. Então, esse sim. Mas aí o que está acontecendo é que misturou muita coisa, entendeu? Aí ficou, não é nem a questão do judaísmo, islamismo, não é só isso, não. Mas muito mais que isso hoje, né? O que se diz ser evangélico, ser crente, aí bota uma gafieira para caboclo dançar e beber bebida sem álcool, não sei o que lá. Rapaz, mas tu é doido. Se a pregação do evangelho, se essa proposta for para nos manter da mesma forma que nós estamos, não gerar nenhuma transformação, mudança de vida, não é evangelho genuíno, porque a proposta de Jesus é que nos arrependamos, peguemos o jugo e o fardo dele, que é suave e leve, e que o sigamos. Tem uma nova criatura e não a velha. Exatamente. Nova criatura é as coisas velhas passaram e que tudo se fez novo. Se despir do velho nome, se vestir do novo. A proposta do evangelho é transformação. Então, se não acontecer isso... Eu andava sem lei, hoje eu tenho lei. Andava sem regra, hoje eu tenho regra. Não é porque o delegado falou, não, a Constituinte mudou. Não, é porque eu conheci o evangelho que me deu regras, maneira de eu viver. Então é isso aí. É isso que tem que ser uma mudança pelo evangelho. Então isso se chama igreja. Quem não faz isso... mas eu conheço um que conhece, que diz que é crente e faz isso. Então não é. Não é. Simplesmente no mundo espiritual ele é excluído. Nesse sentido, ele não é da igreja. Então não vá se comparar com isso aí. Você tem que se exemplar como nos que dão exemplo. Né? Isso aí. Vamos... Terceiro tópico, visão global do evangelho no mundo. Primeiro subtópico, evangelização e discipulado. Em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Fazer discípulo, conforme as Escrituras, demanda tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando
o caráter dos seus discípulos. Por outro lado, em Marcos capítulo 16, dos versículos 15 ao 20, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão. Exato. Forjar esse caráter de Cristo nesse cidadão. Então, isso aí é a mudança de vida mesmo. Então, fazer discípulo é isso. O médico, a universidade que ensina medicina, ele vai ensinar o que lá? O homem é para aprender o quê? Para ser um médico, ou não? É a mesma coisa, ensino a Bíblia, para a pessoa aprender o quê? Aprender o livro de São Cipriano? Não, é para aprender a ser crente. É para ser um discípulo de Jesus. Exatamente, aprender a doutrina de Cristo, como os apóstolos aprenderam e foram comissionados a ensinar a nós. A doutrina dos apóstolos. Então, por isso está escrito, e Deus permitiu estar aqui no Cânon Bíblico, Atos dos Apóstolos, ou seja, as atitudes dos apóstolos depois, o que aconteceu, o que eles fizeram depois que Cristo subiu aos céus. E tudo movido pelo Espírito Santo, não pela sua própria carnalidade. E o apóstolo Paulo, 13 cartas. O apóstolo Paulo que nem conheceu Jesus pessoalmente, no sentido, não foi discípulo dele ali. Né? Mas ele mesmo disse, eu aprendi do Senhor, eu recebi do Senhor e isso escrevi, está aqui. Então a gente pode, para aprender isso aí, aquilo que Deus revelar, como o apóstolo Paulo diz, não é o que eu estou dizendo, mas aquilo que Deus revelar para você também. Porque todo homem que se entrega ao Senhor, ele tem um relacionamento com o Senhor. Afinal de contas, nós somos noiva, né? De Cristo. Aí ele confia em nós quando nós somos fiéis a ele. Aí ele nos dá a revelação de situações, porque as coisas mudam. Daí transculturais, essa questão etnia, tudo, você chega num lugar diferente daquele que tu estava. Quer dizer, você tem toda uma estratégia, toda uma estratégia mesmo para você vencer as astutas ciladas do inimigo. Porque é uma arapuca de um jeito, uma arapuca do outro jeito, que você tem que estar se desviando disso e você ter argumento para você, né? Argumentar com as pessoas, entendeu? Para ele, de alguma forma, ele entender quem é Cristo, né? Então, eu até vi um pregador um dia que disse que foi numa aldeia, aí chegou lá e o homem estava debilitado, chamaram ele, que o cacique estava quase morrendo, ele orou, ele disse, Jesus vai lhe curar. Ele disse, quem é ele? Aí disse, meu Deus, dá vontade de eu chorar, meu. Assim, aí ele, quem é ele? Ele disse, Jesus, ele veio com o Senhor, eu quero conhecer ele. Aí disse, não, ele ficou tal, ele não quis dizer na hora porque ele não ia entender. Aí ele orou e foi curado, aí ele não foi curado na hora, mas depois ele veio e estava curado já, né? Foi visitar de novo. Aí ele explicou para ele, não, Jesus está no céu. Aí foi dizer, disse, Disse, pois é, e como é para a gente? Aí é assim, ele tinha 10 mulheres, parece, o cacique. Aí disse, você não pode ter esse monte de mulher, só pode ter uma. Aí é ele que diz, que é para ter só uma. Aí aquela coisa, ele foi ensinando, o homem deixou as mulheres tudo, só ficou com a primeira. Aceitou Jesus mesmo. É assim, então você tem que ter estratégia, você não pode, né? O homem não sabe de nada, coitado, né? Então, assim, vamos aí, né? Segundo subtópico, arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados, Lucas 24, versículos 46 ao 49. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos suas testemunhas.
no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Exatamente. Se arrepender, mudar de vida. É isso aí. Então, a primeira palavra que o apóstolo Pedro falou, eu até falei na lição passada. Primeira, direcionada a uma pessoa que perguntou. Ele disse, arrependei-vos. Primeira palavra como igreja na terra. Foi essa daí. Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo vai morar em você. É isso aí. Vai cuidar de você, vai ensinar você. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Foi feito no 37 uma pergunta e ele respondeu no 38. Primeira palavra. Então, é isso aí. Como João Batista pregava, arrependei-vos para perdão dos pecados. A verdade é que a vida de pecado ela é cansativa demais, ela deixa o homem exausto. Então, quando as pessoas realmente se deparam com o evangelho genuíno, elas querem largar esse fardo mesmo. É por isso que Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados. É impossível você viver no pecado e isso não gerar uma fadiga para a sua alma. Certeza. Conclusão. Temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. A verdade é que todos os povos, independentemente de sua cultura, elas necessitam da mesma mensagem. O Cristo Salvador, aquele que veio ao mundo, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e prometeu vir outra vez buscar a sua igreja. Essa é a mensagem que salva, essa é a mensagem que todas as pessoas do mundo inteiro precisam ouvir. Exatamente, o Evangelho é o que mexe com todas as almas do mundo. Serve para todos, né? Ah, mas eu sou do Japão. Mesma coisa, está aqui, está no Japão, está no Afeganistão, qualquer lugar da terra. Então o Evangelho abrange todo mundo, né? Aí todas as culturas e etnias e seja o que for lá, né? Pertence ao homem, então o Evangelho ele responde tudo, né? E o homem não vai além do Evangelho. Não existe um homem que possa ir. Não, é o sábio, mas ele está preso dentro do Evangelho, tá? Dentro da palavra de Deus, né? Então, é isso que é bom a pessoa entender, porque você não escapa mesmo, como Jesus disse, eu sou o princípio e o fim, acabou. Não tem para onde tu ir, né? Se ele começou, ou seja, o que é isso? Tu está dentro das minhas mãos, é isso aí. Tu não tem para onde tu ir, eu te criei e tu não tem saída. Operando eu, quem? Ele faz uma pergunta para nós, quem impedirá? Depois de eu dizer, está dito, acabou. E se ele tem todo esse poder, vamos se sujeitar assim, Senhor, como é que eu faço? Vai para ali, se arrepende, rapaz, tu está andando no teu caminho aí doido. Escuta o que eu digo e tem sabedoria e inteligência para sobreviver, pegar o caminho certo. É isso aí, o Evangelho é só isso mesmo, né? E é o suficiente. Suficiente. A Bíblia é uma só. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Eficaz significa resolve tudo.
Não tem negócio de... A Bíblia é uma só. Anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação, que o Salvador é um só e o bastante, o suficiente. Suficiente, Salvador. É isso aí. Então é isso aí, que Deus venha abençoar grandemente. Estamos aqui encerrando já o nosso programa. Que você possa absorver essa palavra, tanto que a gente comentou como comentarista, e continue nos acompanhando aí nesse trimestre aí, nessas 14 lições que vai ter aí, até o fim do ano, né? Você é bem-vindo, né, em poder compartilhar conosco aqui nessa programação, né? Isso aqui pode ter certeza que o desejo do nosso coração é que você venha ter o conhecimento da verdade e se salve como é o de Deus, né? É isso aí, que Deus abençoe grandemente. E até a próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe, Pai do Senhor e amém. Amém.